vida. Quero compartilhar, um pouquinho daquilo que eu tenho refletido, tenho aprendido com o Senhor nesse tempo, nesses dias. E tem um versículo, eu quero ler ele aqui, você não precisa de abrir, mas eu gosto muito desse versículo, então quero ler. Obrigada. Hebreus 4:12. Fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante de que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Eu gosto muito desse versículo porque ele fala que a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz. Esses dias para trás foi ministrado aqui, que a palavra que é falada aqui, ela tem que arder nos nossos corações e gerar transformações na nossa vida. E esse versículo, ele fala muito isso, a gente não está aqui para estudar a Bíblia como um livro que você estuda na faculdade, mas a gente está aqui para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia, crendo que é a revelação do nosso Deus, do nosso Pai, daquele que nos criou, que nos formou. Então, que você receba essa palavra nessa noite como algo que seja vivo, que arde no seu coração e que transforma mesmo o seu interior, que move mesmo no seu interior. Então, a minha oração nessa noite é que essa palavra ela possa vir, como veio de encontro ao meu coração, que ela possa vir de encontro ao seu coração e trazer mesmo essa transformação, que não seja só um falar, mas que seja o Senhor mesmo se revelando a cada um de nós aqui nessa noite. Eu quero que você abra agora lá em Provérbios 16. Esse texto ele é bem conhecido, mas é o que o Senhor tem ministrado no meu coração. Provérbios 16, a partir do versículo 1. Fala assim. Todo mundo o encontrou? Amém. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios, ele é o livro escrito por Salomão, o livro, quando você quer buscar sabedoria, então você vem aqui e lê o livro de Provérbios, que tem muitos ensinamentos, muito sábios, porque Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, e foi ele que deixou esse livro escrito para a gente poder estar meditando e aprendendo um pouco dessa sabedoria que vem do Senhor. E aqui no versículo 16, no começo, tem algumas versões que falam assim: o coração do homem faz os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E esse versículo ele fala muito ao meu coração, porque nós estamos vivendo um momento, muito diferente. Eu creio que ninguém na humanidade viveu esse momento que a gente está vivendo. E muitas vezes a gente planeja muitas coisas, mas o que nos ensina aqui é que a resposta certa ela vai vir do Senhor. E eu estava pensando, eu particularmente gosto muito de planejar. Eu não gosto de fazer as coisas de supetão. Né, Lorena? Essa semana, uma irmã... É interessante porque a Lorena falou assim, se você lembrar de alguém,
agora aqui um pouquinho antes, você lembrar de alguém, você ora por ela e tal, e essa semana eu lembrei de uma pessoa e eu mandei uma mensagem para ela e acabou que foi ela que me abençoou. Aí ela falou, contou um sonho que ela teve comigo e foi muito interessante. E aí quando ela me contou o sonho, no relato dela, ela falou assim, eu sei que você é uma pessoa que planeja muito. E aí eu pensei assim, nossa, ela me conhece mesmo, porque eu gosto de planejar, eu não gosto de fazer as coisas em cima da hora, eu gosto de organizar tudo, então eu gosto de planejar. Por exemplo, quando eu vou sair de carro, eu gosto de pensar qual que é o caminho que eu vou fazer direitinho, gosto de pensar tudo antes. Então, não gosto de fazer as coisas assim, bem na hora, de qualquer jeito, não, eu gosto de organizar tudo direitinho. E aí, quando ela falou isso, eu fiquei surpresa, falei, não, ela me conhece mesmo. E aí, quando a gente vai pensar nessa palavra, né, planejar, às vezes a gente planeja por quê? Porque a gente tem um objetivo, tem algo que você deseja, né, que você quer conquistar. Então, para que você chegue nesse objetivo, você tem que traçar ali seus planos, fazer as suas metas, porque senão você não vai conseguir, né? E então, assim, planejar tem muito a ver com organização. Então, é uma questão da gente definir melhor, né, a forma com que a gente vai chegar no lugar que a gente deseja. Então, isso é o planejar, né, alcançar os objetivos. Eu estava pesquisando um pouco, né, revendo algumas coisas sobre planejamento, e uma definição que eu achei interessante fala assim, definir as ações para melhorar o funcionamento das atividades humanas. É um processo para dar resposta de modo a atingir objetivos previstos. Então, é muito bom a gente planejar, porque a gente tem algo que você deseja, então você quer alcançar aquilo, então você vai lá, traça as metas, traça lá os objetivos e caminha rumo àquilo. Mas, o que acontece? Nem sempre os meus planos vão dar certo. Pode acontecer de que alguma coisa pode ser frustrada. Quem esse ano teve algum plano frustrado? Eu tive. E eu imagino que a maioria das pessoas teve. Mas, e aí? O que a gente vai fazer? Quando os planos são frustrados, quando os planos não dão certo, o que a gente vai fazer? Então, eu estava refletindo um pouco sobre isso, e eu quero que você abra lá em Atos 16. Atos 16, a partir do versículo 6. Fala assim, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígida e da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluiu que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Amém. Quando você vai ler aqui esse capítulo aqui de Atos, ele está falando a respeito da segunda viagem missionária de Paulo. E eu estava dando uma olhada no mapa, estava lendo a respeito dessas regiões aqui, e normalmente as viagens, né, eram feitas de navio antigamente, às vezes uma viagem durava de 20, 60 dias, e quando você vai ver essas regiões que são citadas aqui, elas são bem distantes uma da outra, então é uma região assim é uma viagem bem longa, né, que Paulo foi percorrendo ali. E
qual que era o objetivo dele, né? Numa viagem missionária, levar o evangelho. Então, o objetivo dele naquela viagem era o quê? Pregar a palavra de Deus, compartilhar a respeito das boas novas de Cristo. E aí é interessante aqui, porque por 2 vezes, Paulo é impedido pelo Espírito de Deus de compartilhar as boas novas de Cristo. E eu fiquei refletindo a respeito disso, porque numa viagem longa, pensa, você 60 dias num navio, quantos planos, né, não poderia ter surgido ali no coração de Paulo, a respeito dessas cidades que ele foi impedido pelo Espírito Santo de entrar e de prosseguir. E aí, o que Paulo fez quando ele foi impedido? Ele ficou ali aguardando aquilo que era o direcionamento de Deus. E aí, quando fala aqui no versículo 8, aliás, no versículo 9, e aí que fala que ele teve uma visão, né? Um homem aparece para ele pedindo ajuda, falando que lá em Macedônia eles estavam precisando de ajuda. Então ele entendeu ali que era o Senhor direcionando ele para aquele lugar, para Macedônia. E então Paulo ficou simplesmente, né, aguardando aquilo que era o direcionamento de Deus, naquilo que poderia ser os planos, os desejos do coração dele, né, aquilo que ele tinha programado de fazer, ele foi impedido. Mas em momento nenhum fala que ele desistiu, mas em momento nenhum fala que ele parou por conta disso, mas o que ele fez? Ele ficou aguardando aquilo que é o direcionamento de Deus. E aí, quando você continua lendo aqui o capítulo 16, você vê o quanto Deus moveu através da vida de Paulo ali naquela cidade, Macedônia. Então, foi grandes coisas, o Senhor moveu, o Senhor fez ali através da vida dele. Depois você pode ler lá em casa, na sua casa, o restante aqui do capítulo, que você vai descobrir o quanto que Deus agiu através da vida dele ali naquele lugar. E porque eu gosto muito de planejar, quando os meus planos são frustrados, quando não dá certo, o que eu faço? Eu vou emburrar? Eu vou revoltar com Deus? Eu vou desistir? Então, da mesma forma que eu estou fazendo essa pergunta para mim, eu queria que você fizesse essa pergunta para você hoje. Quando os planos não dão certo, qual que é a postura que você tem? Será que a gente age como Paulo, que simplesmente aguarda o direcionamento de Deus? Ou será que a gente revolta? Eu, às vezes, choro. Choro muito. Mas... Mas eu não embuo, gente. Não revolto também. Porque esse versículo que eu li lá no começo foi um dos primeiros versículos que eu aprendi quando eu converti. Que até na versão antiga, né, eu tenho ele de cor, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Então, quando os meus planos não dão certo, quando aquilo que eu planejo não acontece da forma que eu gostaria, eu não vou emburrar, mas eu vou confiar e crer que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Que o Senhor é aquele que direciona a minha vida. O Senhor é aquele que conduz todas as coisas a meu respeito. Então, eu não entro em crise, mas eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Às vezes eu não compreendo, falo, nossa, Deus, mas eu planejei tão certinho, né? Tinha tudo para dar certo, as metas, os objetivos, estava tudo tão coerente. E aí, por que não deu certo? O que aconteceu? Mas eu confio que o Senhor é aquele que vai trazer a resposta. Então, por mais que no momento ali, na circunstância, às vezes eu não entendo, às vezes demora 1, 2, 3 anos para me entender, né? Dias não. Às vezes é anos, a gente demora tempo para entender, nossa, Deus, mas aquele negócio lá atrás, por que foi assim? E às vezes passa 2, 3 anos e aí que você vai entender, nossa, assim foi melhor mesmo. Então, assim, a gente tem que ter essa confiança de que o Senhor é aquele que
nos formou, nos planejou, é aquele que sonhou com as nossas vidas. Então, ainda que os nossos planos naturais não estejam funcionando como a gente deseja, como a gente gostaria, mas a gente tem que crer que o Senhor é aquele que é soberano e é aquele que tem cuidado de todas as coisas. Às vezes, no momento ali, eu não vou realmente entender, mas a minha parte é crer, é confiar, é não desistir, não revoltar, mas é continuar crendo que o Senhor é aquele que há de nos conduzir. E aí, tem um outro versículo também que eu quero que vocês abram. É lá em 2 Coríntios 7. Segunda Coríntios 7, no versículo 5. Aqui é a carta de Paulo aos Coríntios. E aí ele fala assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, ele está falando dessa viagem aqui, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados, por fora, combates e temores por dentro. Eu fiquei pensando a respeito desse versículo, porque eu imagino que Paulo planejou, né, como eu comentei, a passar pelaquela cidade, aquelas regiões, e ele foi impedido. Mas ele foi direcionado por Deus para ir para outro lugar. E aí, aqui nesse versículo, ele fala que esse lugar que o Senhor direcionou ele de estar, esse lugar que o Senhor mandou, né, ele ir, foi um lugar que ele não teve descanso, que ele foi atribulado, teve tribulações. Tem lugar que fala que tem outra versão da Bíblia que fala que ele teve conflitos externos e temores internos. Então, esse lugar que o Senhor direcionou Paulo para ir, não foi um lugar de descanso, não foi um lugar de tranquilidade, digamos assim. Quando a gente planeja alguma coisa, pelo menos eu, quando eu vou planejar alguma coisa, eu penso no conforto, eu penso na segurança, né? Eu penso na tranquilidade que aquilo vai me proporcionar. E aí eu fiquei refletindo, né? Porque os meus planos, eles não me garantem, mas eles têm um objetivo em si de conforto, de segurança, de tranquilidade. E quando a gente vai ver os planos de Deus a respeito aqui dessa viagem de Paulo, ele não teve descanso, muito pelo contrário, né? Quando você continua lendo aqui o capítulo 16, você vê quantas coisas aconteceu. Paulo foi preso nessa cidade. Então, eu imagino que o conflito interno era por isso, né? Porque ele estava numa situação, foi açoitado, foi maltratado, né, fisicamente. Então, não foi um lugar confortável, não foi um lugar de tranquilidade. E aí eu fiquei pensando, né? Os planos de Deus, às vezes, eles podem nos conduzir para esse lugar. Mas, irmãos, eu quero te falar que esse é o melhor lugar de você estar. Porque, ainda que não tenha descanso, ainda que tenha temores, o Senhor é aquele que está cuidando. O Senhor é aquele que nos mantém seguro. Ainda que, às vezes, você pode olhar para o lado e falar, mas como assim, né? Que segurança que eu tenho aqui? Mas se você está no lugar que Deus te chamou, se você está no lugar que Deus te mandou, você pode ter certeza que o Senhor é aquele que vai te sustentar ali naquele lugar, que o Senhor é aquele que vai te fortalecer ali naquele lugar, e tudo aquilo que Deus planejou vai se cumprir. Então, que prevaleça na minha e na sua vida os planos do Senhor. Que a gente tenha esse coração disposto a abrir mão dos nossos próprios planos para entender que a resposta certa ela vai vir do Senhor. E aí tem outro versículo também que eu quero compartilhar, lá em João 6. Aqui é Jesus falando. João 6, 32. Fala assim:
Não é esse versículo, peraí só um pouquinho. É no 38, fala assim, é João 6, 38. Aqui é Jesus falando. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse versículo é muito forte, né? Jesus é o nosso mestre, amém? Então a gente vai imitar Jesus, amém? Então a gente pode falar esse versículo com toda a convicção? Amém, irmãos? Então vamos repetir. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém. Então, assim, é muito forte, né? Você falar, Deus, Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de tudo para fazer a vontade do Pai. E se a gente entende que a gente é filho de Deus, que a gente está aqui porque o Senhor nos enviou, o Senhor nos chamou, então a gente tem que buscar a vontade do Pai. E aí lá em Romanos 12 fala que a vontade do Pai ela é boa, perfeita e agradável. Então é essa vontade que eu quero que se estabeleça sobre a minha vida, se estabeleça sobre a minha casa. Não a minha vontade, não os meus planos que traz conforto, que traz segurança, que traz estabilidade, mas eu quero que estabeleça sobre a minha vida os planos do Senhor. Então, eu estava refletindo a respeito disso, porque esse tem sido um tempo, né? Tem sido um ano que muitos planos têm sido frustrados, que muitas coisas não têm caminhado conforme o desejo do nosso coração, não tem respondido, né, aquilo que às vezes a gente traçou lá meta, objetivo e está caminhando segundo aquilo, mas às vezes a gente não vai alcançar aquilo que a gente almejou, aquilo que às vezes a gente colocou lá como o ponto final. Então, eu queria assim que a gente estivesse refletindo mesmo sobre isso. Qual que é, da mesma forma que eu me pergunto, eu queria te perguntar nessa noite, como que você tem se portado, né? Como você tem se posicionado quando os planos não dão certo? Quando aquilo que eu planejei, quando aquilo que eu gostaria que fosse, como que eu tenho reagido, né? Como que eu tenho... Está faltando as palavras. Mas como que eu tenho, assim... Como que está meu coração? Intimamente, lá no seu íntimo. Porque muitas vezes, às vezes eu não vou ali falar com a Lorena, às vezes eu não vou falar com o Daniel, às vezes eu não vou falar com a Gabriela, mas eu fico lá remoendo no meu coração. Às vezes eu fico lá murmurando no meu coração. Nossa, mas aquele plano, aquilo que eu queria, não vai acontecer. E Deus, ele vê o nosso interior. Deus, ele vê o nosso coração. Então, sonda o seu coração nessa noite. Queria que você tivesse esse tempo de reflexão. Como que está o seu coração com relação aos planos que às vezes não têm dado certo? Como que está o seu coração com relação àquilo que às vezes você não tem alcançado? Então, eu gostaria que você tivesse esse tempo mesmo de reflexão. Será que você tem desistido? Será que você está revoltado? Será que você está murmurando? Como que está seu coração? Ou será que você está entendendo e esperando o direcionamento de Deus, assim como Paulo fez? Então, eu queria que você tivesse esse tempo agora de refletir sobre isso, de pensar um pouco sobre isso. Como que você está se posicionando? Como que está seu sentimento, o seu interior, seu sentimento lá no mais profundo do seu coração, onde só Deus conhece, onde Deus sabe o que passa, os seus pensamentos, aquilo que às vezes você não fala com ninguém, mas que está ali dentro. Como que você tem reagido nesse tempo? Queria que você fechasse seus olhos e tivesse esse tempo de refletir sobre isso.
quero te convidar a ficar de pé, colocar a mão no seu coração e ainda com os seus olhos fechados,